obrigada por estarem aqui. Hoje a gente está aqui, eu estou aqui como mediadora desse painel que vai falar do papel da cloud na transformação digital das empresas que estão aqui do setor financeiro. Junto comigo esse painel vai ter o Itaú, Ambima, Cielo e Porto Seguro. E a ideia hoje dessas mulheres maravilhosas que eu vou apresentar aqui para vocês é falar quais foram os desafios desse início de jornada, dessa média de jornada, as observações e os atingimentos, né? Vamos aqui também celebrar. Então, para estar junto comigo aqui hoje, eu estou com a Alina Yajima. Ela é superintendente da Ambima, com foco responsável por dados e tecnologia. Do meu outro lado direito tem a Natasha Brunhara. Ela é Head de Customer Experience da Cielo. Do meu lado esquerdo aqui tem a Aline Pavan. Ela é superintendente de TI do Itaú, focada em canais digitais. E a Cláudia Ramos, que é Head de Cloud na Porto Seguro. Bom, eu vou começar então a pergunta aqui para a Alina. De novo, obrigada a todas por estarem aqui. Lina, você consegue comentar para a gente os critérios utilizados para a Ambima na tomada de decisão em aderir à cloud nessa transformação digital? Por que é importante para vocês? Primeiro, bom dia a todo mundo. Bom dia a todo mundo e eu agradeço a AWS pelo convite, pela oportunidade da gente compartilhar esse aprendizado. Na verdade, assim, o trigger de tudo isso foi em alguns anos atrás, quando a gente começou a ver o tamanho do dispêndio de energia que a gente gastava em gerir e em fazer a gestão, a manutenção e a atualização de todos os nossos ambientes on-premises. E a gente começou a entender um pouco do que seria a possibilidade de projeto de cloud. A gente, no final, começou a se aprofundar e a gente viu que esse projeto poderia ser uma mega oportunidade de não fazer um projeto de tecnologia para a tecnologia, mas um projeto de tecnologia para a área de negócio. Quando a gente começou a se debruçar com a infinidade de ferramentas que a cloud poderia trazer, e isso poderia ser um habilitador e um acelerador para o desenvolvimento das soluções, a gente realmente se engajou em fazer esse projeto acontecer. Eu acho que existe uma preocupação da tecnologia, da gente não ser uma tecnologia apenas tiradora de pedido, mas uma tecnologia onde a gente propõe a solução e acabou virando um projeto de negócio, né? Então, esse acho que é um grande motivador da gente ter agilidade, da gente ter flexibilidade. Só que tudo isso também não é suficiente se a gente não tiver uma camada de segurança muito parruda por trás, assim. Então, eu diria que a gente começou com um viés mais técnico, mas depois isso se transformou num viés de negócio e com uma camada de segurança. Muito bacana. E hoje, qual que é esse... Eu sei que você falou bastante de segurança, mas qual é o desafio, né, para usufruir essa tecnologia e garantir que ela esteja realmente fazendo essa transformação digital na Ambima? E nas empresas no geral? Eu vou falar muito da experiência que a gente teve e eu olhando muito dos painéis que eu assisti ontem. No final, o desafio ele é cultural. Assim, antes de mais nada, assim, a gente conseguir fazer uma equipe de tecnologia. Hoje a gente está com 75% do ambiente migrado. Isso não significa que a gente tem 75% de pessoas dentro da área de tecnologia que adotam o cloud como primeira opção. Então, o primeiro desafio ele é cultural, assim, é você shiftar uma equipe que está acostumada a trabalhar dentro de soluções on-premises para uma solução em cloud. Assim. Esse é o primeiro desafio. Acho que tem uma questão nossa como gestor também nesse processo de aprendizado, de a gente ter muito mais tolerância de aceitar o erro das equipes, faz parte desse processo de aprendizado. Então, esse desafio, né, da gente ponderar entre vamos implantar, vamos errar, vamos testar, eu acho que é super importante. E também tem um desafio por si só de a gente conseguir tangibilizar isso para as áreas de negócio. É muito difícil. A gente simplesmente falar que é um projeto de cloud, mas o que eu tenho falado muito é toda vez que a gente, como tecnologia, usa alguma coisa, algum ferramental que está na nuvem, vamos falar que a gente usou. É assim que acho que começa esse processo das pessoas conscientizarem da vantagem da gente estar na nuvem. Bacana. E
E quem foram os principais apoiadores para a tomada de decisão de seguir para a cloud? A gente contou, obviamente, com vocês, como a AWS. A gente tinha uma série de conceitos. Antes da gente escolher a AWS como nuvem, a gente estudou muito. Então, a própria ajuda da AWS para a gente assentar os nossos conceitos e saber se a gente estava no caminho certo, porque no fim a gente estudou muito, mas na prática a gente nunca tinha feito nada disso. A escolha de parceiros que deram fit com a gente como Ambima. Nós não somos grandes, nós não somos igual o Itaú, gigantes. Então, a gente também precisava de parceiros também que entendessem a nossa necessidade e o nosso contexto. Bacana, obrigada, Alina. Bom, falando agora aqui com a Aline do Itaú. O Itaú é o maior banco da América Latina. Eu até tinha colocado aqui que chegou a 65 milhões de usuários, mas ontem o Milton me corrigiu que estamos 70 milhões de usuários na palestra que ele teve aqui. O Itaú fechou um contrato de 10 anos com a AWS, né? Isso é uma questão pública, para reinventar a sua tecnologia e a sua transformação digital. Então, hoje, o Itaú tem o maior sistema de Pix e esse sistema roda na AWS, né? Tem 25 mil transações, milhões de transações diárias rodando, então é algo super importante. A gente até brinca que se parar o Pix hoje do Itaú, todos os telefones da AWS vão tocar. E vem passando por uma grande transformação digital. É um banco também centenário, né? Está próximo de fazer 100 anos. Então, eu queria que você contasse para a gente de onde veio os objetivos dessa mudança e como que a AWS ajudou a facilitar essa jornada. Legal, Bru. Bom dia. Acho que a transformação digital que o Itaú vem passando nos últimos anos, ele é, em última instância, algo de tecnologia, algo que a gente fala de cloud. Ele é muito mais da nossa transformação cultural, de ser uma resposta para a gente estar sempre próximo ao cliente, de maneira obstinada, melhorando a experiência. E foi com esses objetivos em mente que a gente buscou um parceiro como a AWS, que a gente conseguisse ali buscar uma melhor experiência do cliente num melhor time to market. E não olhando só para o tempo de setup de infraestrutura, mas principalmente para toda a prateleira de dados, como a gente conseguiria, com determinados componentes técnicos, impulsionar a utilização dos dados e traduzir isso numa melhor experiência no dia a dia. Para vocês terem uma ideia de números, a gente tem hoje 8 mil contas AWS. Mais da metade dos nossos serviços reescritos de maneira cloud native. Então, aplicações que a gente revisou desde os requisitos, todo mundo junto, trabalhando nas comunidades integradas, para ver o que fazia sentido eu fazer na cloud e como. A gente também optou aqui por ter um parceiro que a gente fosse criando steps de formação. Somos hoje o maior programa de certificações AWS da América Latina. Então, a gente investiu pesadamente em todas as trilhas de formação. Acho que um grande diferencial aqui é a gente ter muito dado disponível, muito vídeo no YouTube disponível, muitas trilhas de treinamento que a gente pudesse usar ali para o pessoal começar a ter base e construir de maneira eficiente. E incorporar algumas das disciplinas de cloud dentro do nosso dia a dia de trabalho. Então, falando de uma boa arquitetura-alvo, falando de observability, de FinOps, e como que eu começo a trazer isso para o nosso dia a dia, sendo também dimensões dos nossos produtos digitais. Bacana. E aí você falou de comunidade integrada, não sei também o quanto o pessoal aqui conhece, né, esse conceito do Itaú. Assim, eu acho que a comunidade integrada traz essa questão dos usuários serem ouvidos, né, dos produtos terem um formato diferente de serem elaborados. Você consegue contar um pouquinho para a gente como é que funciona hoje, quando chega uma demanda de negócio, como é que hoje a área de TI atua? Claro, acho que primeiro que a gente não tem grandes fronteiras entre quem é de negócios, quem é de TI. A gente tem times de produtos que atuam nessas mais de 80 comunidades integradas e ali eu estou falando de diferentes skill sets. Então, pessoas de atendimento, cientistas de dados, time de CX, engenheiros de dados. E esse grupo junto tem muito a cultura de ouvir o cliente. Então, todos eles trabalham, por exemplo, com KPIs de NPS. Todos eles são direcionados a resultados com o setup ali usando a metodologia de OKRs. Então, como que eu defino grandes objetivos e olho para isso ao longo do tempo, os requisitos vão nascendo daí e a tecnologia sempre como um grande enabler. Acho que a plataforma ela tem um papel
de grande protagonismo no cenário dos produtos digitais. E quando a gente olha mais para a operação, a gente olha muito os indicadores de Accelerate. Então, qual está sendo ali minha frequência de mudança? Estou reduzindo o lead time, estou reduzindo a idea to value, que é desde o momento que a gente identificou uma oportunidade de mercado, em quanto tempo isso está de fato nas mãos dos nossos clientes, e aí a gente consegue ouvir comentários. Acho que um outro programa importante que a gente tem dentro do Itaú é que todo o time executivo, eles têm rituais para ouvir o cliente. Então, desde a Ituber escuta, a Ituber resolve, da gente estar ali no dia a dia das centrais de atendimento, visitar a rede de agências, comentário em loja, responder, inclusive, aqueles comentários de loja e tratando dor de cliente e traduzindo isso novamente em requisitos dentro das comunidades. Muito bacana. E no fim do dia, o resultado é de todos, é integrado também. Bacana. Agora eu vou aproveitar, já que a gente falou um pouco de cliente, falar com a Nath aqui. Nath, no contexto, né, de fazer uma transformação digital da Cielo, qual foi a importância da voz do cliente, né? Você que está mais acostumada a aprofundar nisso. Primeiramente, bom dia para todo mundo. E antes de começar a responder a pergunta, até queria interagir com vocês. Então, quem aqui tem essa prática de escuta do cliente no seu dia a dia? Quem aqui tem equipes de CX, de design, trabalhando em podem levantar conjunto? a mão, né, Nath? Levantem a mão, por favor. 50%? Acho que sim. Ótimo. Pessoal, aqui eu represento, né, a Cielo, a equipe de design e customer experience da empresa, e sem sombra de dúvidas, transformação em digital e a voz do cliente tem tudo a ver. Porque se a gente não responde o que o cliente tem de necessidade, se a gente não consegue gerar valor com base nos nossos clientes, a gente está fazendo uma transformação digital, algo meio que amparado num banco de areia. E a transformação digital nada mais é que a capacidade da gente conseguir se transformar, agir, reagir rapidamente às mudanças de cenário. E acho que aqui a gente já passou por algumas mudanças bem radicais, que fizeram até, inclusive, a gente conseguir acelerar muito mais isso. E isso não é diferente na Cielo. Então, a nossa equipe em si, ela trabalha muito, mas não é uma prática exclusiva de design, de customer experience. Igual a Aline comentou, todo mundo precisa e deve sim escutar o cliente, sentir na pele o que ele está sentindo. É muito fácil a gente pensar em uma solução no ar-condicionado dos nossos escritórios ou em casa e não saber o que o nosso cliente na ponta está precisando. Então, é super importante a gente ter essa escuta, e a gente tem diversas metodologias para a gente conseguir fazer isso. Uma simples entrevista de profundidade com o cliente, com poucos clientes, valem super. A gente também consegue trazer aqui os dados quantitativos da própria empresa, que sim, a gente tem esses dados, então é só vasculhar um pouquinho mais e fazer esses cruzamentos. E métricas também muito conhecidas de mercado, como o NPS, o CSAT, que é de satisfação, o SES, que é de esforço. Então, tudo isso muito combinado a uma jornada do cliente, que você de fato entende o seu cliente e sabe o que você propõe de serviços para ele durante o caminho, é super importante para a transformação digital, porque, querendo ou não, transformação digital é muito entregar valor em ciclos curtos para você conseguir acompanhar esse feedback. Então, não é somente no início, num discovery, ou depois que o cliente começa a reclamar muito na central e você vai lá e fala, putz, o que eu fiz de errado? De fato, conversar com o cliente toda a sua jornada e conseguir fazer esses cruzamentos analíticos, que aqui é um ponto que a gente vem ganhando bastante conhecimento e acelerando o processo através da metodologia de ROCs, que é retorno sobre experiência, onde a gente combina de fato toda a jornada do cliente, todos os dados operacionais que temos, todos os dados de experiência que temos e como que o cliente vai navegando com as nossas soluções. Então, tem tudo a ver e recomendo vocês cada vez mais se aproximarem do cliente para entregar cada vez mais soluções que gerem valor de fato para a pessoa que está ali do outro lado utilizando o produto e o serviço de vocês. Bacana. Há quanto tempo que vocês estão nessa jornada com a AWS?
cerca de 1 ano e meio. Bacana. Bom, Cláudia, falando da Porto, né, a gente está falando de seguros, a gente sabe que é um mercado mais tradicional. Não só de seguro, né? A gente tem saúde, a gente tem uma vertical financeira. Então, né, nessa raiz, pensando, como que Cloud Computing impactou o desenvolvimento das novas iniciativas, das plataformas, as soluções na Porto, que a gente sabe que vocês estão bastante avançados no mercado? Então, vamos lá. Pegando o gancho aqui, eu acho que cultura é uma coisa que impactou bastante, né? Então, cultura de agilidade, cultura de experimentação, e eu vou chamar aqui de um mindset de abertura. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Não é só estar aberto às novas ideias, mas uma mudança de estar aberto a parcerias, né? Então, você falou aí de um mercado tradicional de seguro, né, que era um mercado onde as empresas eram muito verticalizadas e fechadas, né? E esse mindset de abertura significa estar aberto às parcerias. A Porto tem um propósito de ser o porto seguro para as pessoas e para os seus sonhos, né? Esse é o nosso propósito. E para conseguir alcançar esse propósito, a gente precisa criar um ecossistema, né, com produtos que se complementam, produtos e serviços que se complementam, para conseguir atender esses sonhos dos nossos clientes, né? E isso tem a ver diretamente com tecnologia e com uma estratégia de APIs, por exemplo, né? Então, a nuvem e a AWS foi um fator importante dentro da nossa plataforma de API para permitir que ela fosse sustentável o suficiente, né, para a gente conseguir ser a base dessa estratégia de ter vários parceiros oferecendo vários serviços dentro do nosso ecossistema. Hoje a Porto tem mais de 100 APIs que suportam de alguma forma algum tipo de serviço que os nossos parceiros consomem, né? O outro ponto importante foi ajudar na nossa cultura e no mindset de agilidade. A Cloud tornou isso mais palpável dentro da Porto. A Porto é uma empresa de 13 mil pessoas que tem um histórico muito importante de sucesso. E, às vezes, isso é um desafio para a mudança, gente. Se você já é muito bem sucedido, a mudança, às vezes, se torna mais difícil de acontecer, né? Então, assim, o time de Cloud e DevSecOps, junto com o time de agilidade da Porto, tem criado cases, né, para mostrar o quanto que a agilidade traz de benefício para o negócio, de time to market, de gestão de custo, fazendo um custo por uso, em vez de ter investimento antecipadamente. Então, isso também ajudou a gente a desenvolver esse mindset. E experimentação, né? Eu acho que nuvem acelerou muito o modelo de experimentação dentro da Porto, né? É muito mais fácil, né, e muito mais libertador para a área de negócio começar alguma coisa pequenininha e não ter toda aquela pressão de um projeto gigante falhar, né? Então, com isso, a chance de ser bem sucedido, né, de achar coisas que façam sentido para os nossos clientes aumentou exponencialmente. E, bom, aproveitando, né, que você falou na questão de primeiro, né, a gente falou de novo de tradicional, da parte de começou como seguro, questão de ser uma empresa grande, uma enterprise. O que você considera, assim, que seria um conselho, para quem está nessas enterprises grandes que estão iniciando a jornada de cloud? Cases. É começar pequeno. Provar para o negócio. É começar pequeno, criar cases que mostram o sucesso, né? Medir isso, que é extremamente importante, você mostrar que aquilo foi bem sucedido, você precisa medir. Então, começar pequeno, criar cases e medir para você mostrar o valor daquilo que você está entregando, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí, aproveitando, a gente não tinha combinado, mas assim, se você fosse começar de novo hoje, o que vocês fariam diferente? Assim, teria alguma coisa que vocês fariam diferente nessa jornada? Eu acho que a gente teria começado um pouco mais estruturado, né? O movimento de cloud na Porto começou de forma muito orgânica, né, nas áreas de negócio.
sem uma plataforma, como a Aline falou que eles têm no Itaú, que é super evoluído, a gente já trocou figurinhas lá. Então, assim, hoje a gente tem essa percepção e a gente está investindo muito nesse modelo de estruturar uma plataforma para a gente conseguir acelerar, né, e ter padrão, né? Nuvem parece uma coisa simples, gente, mas as opções são muito, muito grandes. Então, a chance de um time se perder com aquilo tudo é grande. Então, às vezes, você ter padrões e ter coisas mais prontas, mais abstraídas, aceleram o uso de nuvem, principalmente quando essa infraestrutura não vai gerar um diferencial de negócio ou um diferencial de produto, né? Quando isso vai gerar, eu acho que tem que estar mais próximo aos times de negócio. Mas, em muitos casos, isso não vai gerar diferencial, né? Vai gerar eficiência, vai gerar uma gestão de custo melhor, porque você está usando aquilo que você está pagando por aquilo que você realmente está usando, né? Então, esse modelo mais estruturado acelera, né? É um investimento, mas acelera muito depois para os times que estão consumindo. Obrigada, Cláudia. Eu vou voltar para a Lina agora. Eu vou mudar um pouquinho o enfoque aqui antes da gente passar para umas perguntas mais técnicas. Mas, assim, a gente está num painel de mulheres aqui. De verdade, é um super orgulho para mim. Até quando a gente recebeu o convite, falou, acho que sim, a gente tem que fazer, ainda mais no mercado financeiro, certo? E aí, perguntando, vou começar pela Lina, o que você sente mais orgulho, assim, na sua carreira, né? Até aqui, acho que também passando por essa transformação, aproveitando essa questão do digital, da nuvem, que é algo novo. O que é mais importante, que é um marco para você? Bom, para mim, assim, acho que o marco foi eu ter tido, assim, eu posso até ser piegas na forma como eu vou falar, mas eu acho que eu tive uma oportunidade de ter pessoas incríveis do meu lado, que me deram espaço para aprender. E aí eu sempre falo, são os homens e são as mulheres que estiveram ao meu lado. E sempre tive pessoas e equipes que me ajudaram muito a eu me formar como gestora, assim, né? Então, eu acho que eu estou aqui e eu estou falando de um case da Ambima. Esse case a gente fez todo mundo junto. Eu estou aqui pelo resultado de uma equipe enorme que está por trás de mim. Então, acho que, assim, se eu fosse falar um pouco do que me ajudou, o que me trouxe aqui, são as pessoas que me trouxeram até aqui. E a forma muito aberta e muito franca como a gente discutiu muitos problemas, assim. Principalmente, acho que pelo respeito que as pessoas tiveram. Eu, na essência, não sou uma pessoa técnica, então eles tiveram muito respeito na hora de trazer as soluções, na hora de a gente discutir tecnicamente. Então, parece que eu sempre falo sobre pessoas, assim, que eu acho que sempre as pessoas estão por trás de tudo isso. Bacana. E aí, aproveitando, já que você falou nessa questão de pessoas, como que foi essa estruturação na Ambima? Né, porque assim, a gente sabe, como aqui acho que a Aline e a Cláudia falaram um pouco mais, que quando a gente está nessa jornada de cloud, essa parte de, primeiro assim, de pessoas apoiando, né, de ter talvez até não um top-down, mas algo que venha de cima, e também como é que você faz formar a base, fazer com que as pessoas estejam engajadas nessa transformação. Quando você perguntou para a Cláudia o que ela teria feito de diferente, eu fiquei processando a resposta do que a gente poderia ter feito diferente, assim. E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve há 3 anos atrás, onde eu adotei o pressuposto do porquê a gente estava falando de cloud, obrigatoriamente toda a equipe de tecnologia já deveria ter aprendido tudo isso. E deveria ser natural a gente já partir de um V0 muito lá na frente, assim. E eu vou te dizer que, assim, a gente patinou uns 6 meses durante esse processo que eu não conseguia entender o que as pessoas não conseguiam entender, porque para mim era muito óbvio, assim. Então, hoje, se eu fosse voltar para trás, assim, acho que até um erro nosso como gestores na época foi de até meio que dar uma empurrada nessa pauta, sem entender as aflições, sem entender a falta de capacitação que as equipes tinham, sem entender o medo que as pessoas estavam. Tem uma equipe enorme de infraestrutura que eles olhavam para mim e falavam assim, Lina, gente, e aí, qual que é o nosso papel?
Então, acho que olhando para trás, assim, acho que é um pouco disso, assim, que eu acho que eu começaria de uma forma diferente, tendo mais tempo para capacitar as pessoas, E aí eu acho que a gente ficou derrapando durante uns 6 meses e aí o parceiro da AWS nos ajudou muito a acolher essas pessoas e formar essas pessoas e continua formando até hoje. Bacana, bacana. E você, Nath, o que você tem mais orgulho nessa sua jornada? Algumas coisas. Vamos lá. Eu acho que, querendo ou não, mercado financeiro, mercado de tecnologia, por muitas vezes eu era a única mulher na sala. E aquele impacto, né, de você entrar assim na sala e falar, uou, vamos comigo mesmo, que é o que a gente tem hoje. Eu acho que, querendo ou não, isso, a profissional que eu sou, eu nunca duvidei do potencial, mas poder entrar nesses espaços como mulher e conseguir abrir portas para outras mulheres conseguirem entrar e para a diversidade de fato conseguir entrar é muito mais do que uma conversa soft ou porque está no hype e a gente tem que falar sobre isso. O propósito da Cielo é simplificar e impulsionar negócios para todos, todas as pessoas. E quem cabe no nosso todas as pessoas precisa ter diversidade. Quando a gente vai criar algo de fato, a gente não consegue criar algo com pessoas que pensam iguais. E aqui eu falo amplamente, né? Gênero, religião, culturas, experiências, raças. Então isso eu acho que é muito importante. E quando eu entrei na Cielo, eu era a 4ª mulher dentro da equipe de 30 pessoas. E hoje a gente é mais de 60% de mulheres na equipe. Bacana. Então, isso me deu bastante orgulho e a gente sabe que a Cielo também cada vez mais vê essa importância e coloca essa pauta em voga para, de fato, a gente conseguir se aproximar desse propósito. Senão a gente não vai cumprir o nosso propósito como companhia. Bacana. Obrigada, Nath. Você, Aline, você se orgulha mais? Acho que eu me orgulho muito do nosso aprendizado constante. O Itaú é uma empresa de 90 mil funcionários. Na tecnologia somos 14 mil, mais os Upers, que ali é também muito próximo, a gente está muito junto. Inclusive, eles também estão com um stand aqui da Stack Spot. E quando a gente olha hoje, toda a land zone que a gente tem, tudo que foi construído em termos de tech products, de aceleradores de plataformas, as comunidades enablers que a gente tem ali, que são produtos que geram aceleradores para o desenvolvimento, a gente sempre teve como end state algo que mirasse o cliente, algo que mirasse um determinado business. E acho que a gente foi muito ousado, a gente deixou se desafiar de falar a gente vai fazer e vai all in. E até para compartilhar com vocês, não era só uma pressão executiva na linha de vamos perseguir time to market, vamos ver o que a gente consegue reduzir de custos. Os engenheiros são muito antenados no mercado, então a gente mesmo gerava uma autopressão do tipo, não, mas eu fiz isso aqui na minha casa e levou meia hora, eu não vou chegar aqui no banco e vou preencher um formulário para pedir isso, mandar um Excel para não sei quem. Como que a gente faz para que aqui seja tão fácil quanto? Para que o nosso dia a dia de trabalho seja tão agradável quando a gente codando fora de lá. E muito disso acho que deu esse impulso, sabe? Era uma ideia que a gente não precisava vender dentro da engenharia, já estavam comprados, só estavam perguntando cadê. E aí, construindo junto, feedback constante e melhoria de processo todo dia. Enquanto a gente está aqui nesse painel, tem uma série de grupos lá atuando em melhorias de disponibilidade, atuando em melhorias de aplicação. Que eu também acho que funcionou muito bem foi a gente dar opções. Então, você quer contratar professional services? Vamos lá. Você quer trazer um parceiro? Você quer formar todo mundo in-house? Você quer pegar os times de bootcamp que estão vindo ali com júniors e pôr todo mundo em imersão de cloud nesse primeiro momento? Vamos fazer. Dar essa oportunidade para as pessoas faz com que elas tenham muito mais comprometimento e com que elas persigam aquele resultado junto, vendo qual caminho é melhor para elas. A gente acredita muito nesse empoderamento das comunidades. Bacana. E você, Cláudia? Eu acho que o maior orgulho que eu tenho na minha carreira é o quanto eu participei, as parcerias que eu criei e o quanto eu consegui participar das vidas de quem eu trabalhei, né?
Eu estava pensando aqui, hoje eu ainda tenho contato e troco figurinhas com pessoas que eu trabalhei há 20 e poucos anos atrás. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes na minha carreira. E principalmente as meninas, tá? Eu tenho um orgulho grande, né, de ter dado oportunidade, de ter conseguido ajudar meninas a se inserirem no mercado de tecnologia, que infelizmente ainda é uma realidade de ser a única mulher na sala, tá? E o quanto que a gente como mulher, acho que todo mundo precisa ajudar a alavancar a diversidade, seja de gênero e de todos os outros pontos, mas eu acho que a gente como mulher tem um papel extremamente importante, né, de criar a nossa comunidade de meninas, né, que se apoiam e que ajudam as novas meninas a entrarem nesse mercado, explicam que não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente ainda tem essa questão, né? Pesquisas mostram que a gente perde as meninas logo no início da carreira de tecnologia porque elas acham que é uma coisa que não é para meninas. Isso ainda existe, tá, gente? Então, a gente mostrar que, cara, não é um bicho de 7 cabeças. É uma profissão como qualquer outra. E nós, como mulheres, temos total capacidade de chegar no ápice da carreira e ser a gestora de tecnologia de uma empresa, né? Tem vários exemplos que a gente tem hoje em dia, né? Então, acho que esse papel é super importante. Eu acho que eu tenho orgulho. Eu levanto bem essa bandeira e eu tenho bem orgulho disso. Super bacana. E fica um convite aqui, né, para a gente formar uma união também aqui em conjunto. Bom, vou passar para uma rodada aqui e vou começar pela Lina, mais pela ponta aqui. Bom, Lina, falando aqui, né, continuando nessa questão de próximo passo de transformação digital na Ambima, e aí pensando no papel, claro, a gente está falando aqui de cloud computing, né, enfim, a AWS, como é que cloud vai entrar nessa nova fase? Qual é o próximo passo da Ambima? Acho que a gente vai falar qual é o próximo passo da Ambima. Para todo mundo saber, a gente é uma entidade e a gente é a maior fonte de dados de fundos de investimento e mercados de capitais. Assim. Super responsabilidade, né? Super responsabilidade. Então, a gente tem todas as informações de todos os fundos aqui no Brasil. Então, o próximo passo nesse processo da transformação digital é a gente conseguir avançar no provimento desses dados, na democratização dos dados. Muita gente não conhece essa base de dados da Ambima, então quem conhece essa base de dados é muito o mercado que usa, mas acho que todo mundo tem algum papel, seja a gente como investidor, seja a gente como profissional, seja a gente como recomendador de produtos financeiros. Então, esse processo da cloud, para a gente, ele é fundamental para a gente conseguir avançar nessa pauta de dados, da gente conseguir prover mais bases de dados, prover mais inteligência, prover mais informações. Então, acho que é o principal desafio que a gente tem. E quando isso acontecer, eu acho que a gente vai estar usufruindo plenamente de todo esse trabalho de 3 anos para trás. Bacana, bacana. E você, Nath, qual que é o próximo passo se você quiser separar também, falar, né, já que você é focada em experiência de cliente e na Cielo como um todo, por favor. Perfeito. Mas eu vou juntar tudo. Na verdade, não existe um sem o outro, mas enfim. Exato. Temos que pensar no cliente final. Exato. O mercado de pagamentos no Brasil é um mercado hipercompetitivo. Então, a gente aqui como Cielo, a gente tem 3 pontos principais para a gente focar nessa jornada e, sem sombra de dúvida, Cloud e a AWS são os parceiros ideais para isso. O primeiro é um salto efetivo nos nossos produtos core, né, no core de adquirência em si. Então, como que a gente consegue tirar esse legado, consegue transformar, né, a nossa tecnologia para a gente conseguir cada vez mais alavancar e reagir rapidamente o mercado e tudo que ele traz para a gente de desafio. O segundo é ir além do core. Então, o que a gente consegue fazer além? Construir o nosso ecossistema de fato para o nosso cliente. E aí, sem sombra de dúvidas, encantar o cliente, descobrir todas as suas necessidades de ponta a ponta, de gestão de negócios, de finanças, a parte educacional, que também é muito importante, porque, querendo ou não, por mais que você lance um produto, uma solução,
aquela coisa de a gente precisa de experiência fluida. É fluido porque você aprendeu, mas nada nasce tão fluido assim, e você tem que contemplar essa curva de maturidade, de aprendizado também. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro, de fato, é estabelecer essa plataforma de tecnologia para os nossos parceiros em si, e que aí eu concordo com todas que a gente vai além da tecnologia pela tecnologia, e a gente precisa, de fato, da cultura, de como que a gente consegue construir em conjunto, como que a gente consegue acelerar esses pontos e, de fato, transformar tudo que a gente precisa. Perfeito, obrigada. Você, Aline, qual que você enxerga que é o próximo passo da transformação do Itaú? Obrigada, Nath. Acho que a gente tem aqui alguns passos, como eu coloquei, é uma escalada, e você vai passando, né, vai saindo do Basecamp, Camp One, você vai perseguindo isso, é contínuo. A gente está numa época de mercado com menos liquidez no geral, então a gente também está fazendo uma série de... o que eu faço que gera mais valor, uma série de escolhas, priorizações mesmo, para que a gente consiga gerar valor para o cliente na ponta. Concordo muito com o que a Alina e a Nath trouxeram de intensificar todo o uso de dados, da gente trazer coisas que vão gerando um ecossistema para o cliente, trabalhando muito mais em engajamento, em necessidades do que em produtos estanques por si só. E banco, acho que é necessidade vital, né? Todas as nossas atividades acabam tendo ali algo relacionado a banco. Como que a gente gera valor nesse cenário de ser muito basement para tudo que as pessoas fazem no dia a dia? Bacana. Agora você, Cláudia, qual que é o próximo passo da Porto? Vamos lá, eu acho que no contexto que a gente está hoje, não tem como falar de dados e AI. Então, assim... A gente, acho que todo dia tem uma ideia nova de como usar isso dentro dos nossos processos, né? A Porto tem uma operação super extensa dentro das nossas verticais de negócio, e a gente já usa inteligência artificial, né? Por exemplo, no nosso processo de vistoria, onde a gente usa um filminho que o próprio segurado faz para identificar avarias no carro, tá? Isso é um exemplo. Mas eu vejo que o futuro vai ser exponenciar isso, né? Ter um uso exponencial dessa tecnologia de inteligência artificial e de dados, né, nos próximos anos. Talvez nem nos próximos anos, nos próximos meses. E como é que a gente usa isso tanto dentro dos nossos processos para criar eficiência, né? E eficiência quer dizer competitividade num mercado onde o custo é importante. E como é que a gente usa isso para nos aproximar dos nossos clientes, né? Eu acho que isso é um cenário super importante dentro do contexto de seguros e financeiro e de saúde que a gente está inserido, né? E principalmente quando a gente está olhando a visão de ecossistema que a gente quer ter, né? Então, conforme isso for crescendo, vai ser super importante a gente usar a inteligência artificial e dados para estar cada vez mais próximo dos clientes e criar cada vez mais uma experiência melhor, né? Sendo relevante dentro da vida dele. Bacana. Bom, eu queria agradecer a todos vocês por terem vindo e compartilhado a experiência de vocês. Sucesso nesses passos. Assim, fico super feliz de vocês serem clientes da AWS e estarem nesse caminho. Pessoal, tem uma pesquisa aqui para vocês responderem, por favor. E fiquem à vontade aqui, se quiserem contatar via LinkedIn, enfim. Obrigada. Obrigada.